No meu caso, diriam pra mim, tu tá te fazendo de coitadinha, né? Mas eu não acho não que as pessoas se fazem de coitadinha, é a realidade da vida. Tu tem um filho, bebezinho, coisa mais linda do mundo. Tu cria aquela criança com todo amor e carinho, para depois essa criança, ou essa criança vive dentro de casa sem fazer nada, e quando trabalhar e estudar vai embora, ou e nem te dão bola, que a maioria dos muitos filhos tem a mãe assim, ó, como uma rainha, né? Primeiro a mãe, depois, né? Enquanto a mãe estiver viva, porque a criança nasceu sozinha, mas a mãe estava junto. Ela não nasceu sozinha, ela nasceu com a mãe. Você ainda estava cortaram o cordão umbilical. Então eu acho que filho é um. Tu tem filho assim, ó, às vezes eu digo para as pessoas, porque é bom ter filhos, mas no caso de algumas mulheres, na realidade, é melhor não ter filhos. Uma, porque o mundo está muito virado. Os filhos de hoje não são igual aos filhos de antigamente, né? As minhas filhas me obedecem, são lindas, queridas, me ajudam. Quando eu preciso de alguma coisa, elas estão aí para me ajudar. Mas no livro diz que elas viraram as costas para a mãe, sabe? E o que vai acontecer futuramente? Essas meninas vão. Elas, sei lá, elas vão, acho que, mandar a mãe pra algum lugar. Eu, no lugar dessa mãe, eu moraria em outro lugar. Saía de perto, né? Pra não ver certas coisas que a mãe é obrigada a ver, sabe? Então é falta de respeito. Nesse livro, né? Dizia que a guria tinha falta de respeito. É, e esse guri, o que namora ela, ele não mora, ele diz no livro que ele morava com os pais e dizia que ia embora. Mas a menina, como era cabeça fraca, ela saiu e ele não saiu. Claro, ele junta o dinheiro dele, né? Junto com o pai e mãe, juntava com o pai e a mãe. E ela saiu de casa, ela tem que pagar aluguel, ela tem que comer, ela tem que, né, sair, se divertir. E o dinheiro do aluguel come na mesa com a pessoa, né? Então, eu, então isso é muito pela Vanusa que eu tô falando, sabe? Porque a Vanusa sofreu. Porque a Areta ficou 20 anos longe da mãe, agora chora, né? A perda, né? A única filha que ela tinha três, o guri esse tinha grana, mas não botou a mãe na clínica particular. Botou ela numa clínica pública. E, e a outra, Amanda, que é a mais velha, essa ajudou muito, ficava sempre do lado da mãe dela. Então eu digo, lendo isso, né? E vendo muitos filhos fazerem isso. Uma vez eu morava numa outra cidade e eu vi na televisão, que eu sou de Pelotas, né? Que um filho, isso acontece seguido, né? Que um filho matou a mãe e cortou ela em pedaços e quis enterrar na Praia do Laranjal. E andava de carrinho de mão, né? Levando os pedaços. Quando é que se viu, cara, uma coisa dessas? A mãe dá a luz para uma criança e essa criança depois mata a pessoa que botou ela no mundo e tira a vida dela. Ela não é. Quem é essa pessoa? Vai tirar a vida de alguém
Quem é esse filho que não pode ajudar uma mãe como a Vanusa que estava lá? Por que que ela teve que ir para uma clínica assim, dessas públicas? Eles tinham dinheiro, ela trabalhou a vida inteira. Ele deu um apartamento quando ele ganhou a Casa dos Artistas, né, o Rafael Vanucci, mas ele morava em Ribeirão Preto, mora em Ribeirão Preto. E eu digo, a Areta mora numa fazenda. Agora tá pedindo uma casa pela internet. E o filho dela, da Areta, ela entregou pro pai da criança. Porque ela quer viver sozinha, a vida dela sustentável, plantando, mas ela já tá com outra pessoa. E a maioria das mães, às vezes, quer dizer, no livro dizia que essa mãe nunca abandonou as suas filhas. Nunca. Nunca abandonou as suas filhas. Vivia sempre olhando, visitando. Mas elas afugentaram essa mãe. E aí? Né? Como é que vai ser? Como é que seria? Aí acaba assim, a mãe indo embora e elas ficando. E eu sei lá. Aí não diz, depois vai ter continuação esse livro. É isso aí, gente. Daí tudo isso eu lembrei desse livro porque a Vanusa, assim, ó, quando a Vanusa foi pra clínica, eu pensei, e quando eu vi a foto dela, quando eu vi que ela tinha morrido, porque eu passo as noites na madrugada na internet, e aí eu vi que a Vanusa tinha morrido, aí eu falei na internet, e aí as pessoas na internet, às vezes elas não acreditam no que eu falo. Se teve um tsunami, um furacão aqui, eu digo, eles dizem que não é verdade. E é sim. É incrível isso. Mas aí, assim, eu acho assim que filho tem que dar valor sim às suas mães. Porque a mãe criou, a mãe se esforçou, a mãe sofreu. E, inclusive, essa filha mais velha ficou doente, teve muito doente quando era pequena. Essa outra filha também passou um tempo, um baita perrengue, mas não com a mãe dela. Depois ela voltou para morar com a mãe e, tipo assim, ó, vou dar um pontapé na minha vida, vou fazer uma vida sozinha, porque essa mãe ajudou, mas ajudou só, sabe? Ajudou ela a sair do cárcere privado que ela estava. Trouxe ela para a realidade da vida. E o que ela faz? Abandona, não pergunta se a mãe quer alguma coisa, se a mãe tá com fome, se a mãe não tá, tipo, né? E aí, eu acho muito errado. Eu acho que o filho tem que... Eu tava vendo uma entrevista ontem de uma pessoa bem mais velha que disse assim, ó... A minha mãe, em primeiro lugar, minha mãe. E em segundo, o resto, porque a minha melhor amiga é minha mãe. A minha mãe, agora eu vou falar de mim, tá? Quando a minha mãe era viva, eu cuidava ela, trocava a fraldinha dela. Ela tinha reumatismo, depressão muito forte, sabe? Então, e tem outra que eu tinha uma tia chamada Noemi que eu amava ela, que nem mãe, eram as duas, né? Também foi embora. Eu sinto falta hoje delas e às vezes eu até me arrependo de alguma coisa que eu fiz, porque ninguém é perfeito, né, gente? Às vezes eu brigava com a mãe, porque a mãe às vezes estava doente e era ranzinza, brigava comigo. Mas eu sempre cuidei da minha mãe. Eu conversava com ela me contava das coisas dos namorados de antigamente, contava, repetia e eu ouvia.
A tia, a mesma coisa, sabe? Que era a minha outra mãe. Me contava as coisas e eu ficava escutando. Hoje em dia ninguém para escutar ninguém. Ninguém, sabe? E o dinheiro tomou conta da vida das pessoas, que assim, ó, se um filho às vezes pede para uma mãe pede para um filho, me ajuda, tem filho que não ajuda mais. Tem gente que diz assim, ó, te vira. Mas eu sou tua mãe, foda-se. E não é assim, gente. A vida não é assim. Eu vou avisar para os filhos, né? As mães ficam magoadas, chateadas, depressivas também por causa disso. Se o filho saísse de casa, se fosse responsável e ajudasse as suas mães, né? Seria bem diferente. Mas eu vou deixar esse livro aqui. O nome do livro é A Vida de uma Mãe. E tem o outro que é Filhos Ingratos. É o nome do livro. São 2. Então tá, gente. É isso aí. Fiquei muito triste com a morte da Vanusa, de verdade. E falando de filhos, né? Outra coisa, gente. A Roberta Miranda, antes da Vanusa morrer, ela tinha dado queixa, tinha denunciado maus tratos com a Vanusa. Que nem essa mãe do livro, maus tratos com a mãe. Entendeu? Que essas meninas tinham. Era maus tratos, não cuidavam, não visitavam, não davam nada. E aí é assim. E a vida é assim. Ainda bem que as minhas filhas não são assim. Elas me ajudam, fazem tudo por mim. Então tá, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem bem e tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado da história. Dá um like, curte o canal, me ajuda aí no canal, tá? Beijo.